Foi o Felipe Luiz, né, que sugeriu que as manchetes hoje fossem Flamengo se classifica para a semifinal. Eu vou concordar com ele. O Flamengo está classificado para a semifinal, gente. O Saul é assim, é um acerto absurdo. E desde que ele virou um volante, que o Felipe Luiz ajustou a posição dele, ele tomou conta da posição. Eu acho que tem que exaltar o fato de, mesmo numa noite muito ruim, ter conseguido se classificar. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação, estamos classificados para mais uma semifinal de Libertadores da América. Agora vamos enfrentar aí o Racing, é um bom time, é um ótimo time, um time muito bem treinado, mais um time argentino pela frente, nação. O Flamengo jogou bem? Claro que não, o Flamengo foi muito abaixo daquilo que os torcedores esperavam, porém está na semifinal, né? Agora é consertar os erros e fazer com que alguns jogadores entendam o que é uma partida de Libertadores da América. Nação, vamos acompanhar aqui André Henrique falando aí sobre esse jogo, falando sobre o Flamengo. Link abaixo na descrição aí da TNT Esporte como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Dramática classificação do Flamengo nos pênaltis ontem. E eu já vi qual que é a polêmica da vez. A polêmica da vez é a seguinte: é que estão colocando um mas. Flamengo classificou, mas. E assim, ó, eu vou concordar um pouco com a galera que tá reclamando desse mas. Sabe por quê? Não é fácil, cara, você se classificar na Libertadores. Não é fácil você ir pra lá com a vantagem mínima e segurar a pressão de um Estudiantes que tá jogando a sua vida. Libertadores é duro, cara. Libertadores é complicado. Então, foi o Felipe Luiz, né, que sugeriu que as manchetes hoje fossem Flamengo se classifica pra semifinal. Eu vou concordar com ele. O Flamengo está classificado para a semifinal, gente. Olha que ótima notícia. A notícia é essa. Principal página do jornal, Flamengo está classificado. O Rossi foi herói na disputa de pênaltis depois de ter falhado no tempo normal. O Flamengo, mesmo tendo sido prejudicado pela arbitragem no jogo de ida, foi lá, segurou o rojão. Essa é a notícia da página principal. Flamengo está classificado. Ponto. Agora vamos abrir o caderno de esportes? É que vocês não leem jornal, mas eu sou velho, eu leio jornal. Vamos abrir a página de esportes e vamos chegar lá dentro para ver como é que foram as atuações, como é que o Flamengo se comportou, porque aí sim a gente deve debater. A notícia principal é comemorar a classificação. Tá feito. Bom demais o Flamengo chegar numa semifinal contra o Racing, que vai ser um adversário mais complicado, tá? Vai ser mais complicado. E quando chegar a hora, nós vamos falar disso. Agora, eu vou ser bem sincero, Piero. Eu não esperava que fosse dessa forma, cara. Eu achava que o Flamengo fosse suportar a pressão. O Flamengo ontem, cara, individualmente, o Flamengo teve problemas, cara. Teve problemas. Assim, ó, eu acho que o Saul, ele, né? O Saul. Único. O resto, cara, o Arrasca bem abaixo, o Pedro bem abaixo, enfim, todos eles. O próprio Rossi, que daqui a pouco o Felipe Luiz, a gente coloca a palavrinha dele falando do Rossi. O Rossi não é um frango, mas ele mesmo admite que é uma falha, que ele ficou chateado porque era uma bola defensável. Ele fez uma leitura equivocada ali, a bola veio com mais força do que ele imaginava. O Flamengo ontem foi bem abaixo. Então, eu acho que olhando lá na página interna do esporte, isso tem que ser levado em conta. Eu acho que se fosse o Racing ontem, o Flamengo tinha ficado pelo caminho. Minha impressão, André, é que o Flamengo sentiu o ambiente de La Plata. Assim, oficial. Porque a ideia parecia muito claro que era um Flamengo de segurar a posse de bola, tentar ter o controle do jogo, esfriar quando era necessário. Tanto que teve algumas chances de puxa um ataque, o Samulino voltava, tentava rodar a bola e o Flamengo ficava com a bola.
Cara, eram erros em sequência de passe, de controle de bola. E a LDU, olha, o Estudiantes do jeito dele, joga a bola esticada pro Carrilho brigar a primeira bola. Cara, foi um domínio do Carrilho em cima dos zagueiros do Flamengo surreal. Era toda a bola, estica, Carrilho ganha a primeira bola, Estudiantes fica com o rebote e gera uma chance. Não foi um massacre do Estudiantes. Se colocar na prática entre chances, se bobear, o Flamengo teve até mais chance que o Estudiantes no jogo. Foi um jogo pau a pau, de mais domínio de bola do Flamengo e o Estudiantes do seu jeito, até por ser um time muito pior que o Flamengo. Só que, tecnicamente, foi talvez o pior jogo do Flamengo na era Felipe Luiz. A minha impressão é que ninguém estava confortável em campo, além, assim, tirando o Saul. O Saul é um acerto absurdo, e desde que ele virou um volante, e o Felipe Luiz ajustou a posição dele, ele tomou conta da posição e joga demais. Foi destaque no primeiro tempo, foi um dos poucos que se salvaram no segundo tempo. Grande jogo do Saul. De resto, cara, eu não consigo destacar ninguém. O Samulino em alguns momentos fez boas jogadas, mas em geral não desequilibrou. E de resto, cara, muito decepcionante. O Rossi foi destaque no fim, né? Na disputa de pênaltis, porque no tempo normal é o tipo de gol que você não pode tomar. Última bola do primeiro tempo, cara sem ângulo, chuta, o goleiro toma o gol, né? Então, jogo muito ruim do Flamengo, mas é o que você falou. A notícia que fica é, jogou mal e se classificou. Você vê o Flamengo tendo um outro jogo desse nível, de tão ruim tecnicamente? Acho improvável, mas Libertadores acaba mexendo com o emocional dos jogadores, né? Mas assim, de novo, gente, eu acho que tem que exaltar o fato de, mesmo numa noite muito ruim, ter conseguido se classificar. Porque esse é um dos detalhes do esporte. E o futebol te permite isso. Se você tem uma noite dessa que o Flamengo teve no basquete, você vai perder o jogo. Se você tiver uma noite dessa na NBA contra o Lanterna, que normalmente é o meu time, o Wizards, você vai perder. Se você tiver uma noite dessa no vôlei, que o levantador não acerta uma bola e tal, muito provavelmente você vai perder. E em outros esportes também. O futebol não. O futebol, ele te permite se safar de vez em quando de situações como essa. E essas noites acontecem. Ontem foi essa noite pro Flamengo. E o Flamengo se safou. Eu acho que esse é um termo que ele não é exagerado. Ontem o Flamengo se safou de cair fora. Foi para uma disputa de pênaltis que, né? Tirando os treinadores que escolhem não colocar o melhor batedor para tocar na bola, tudo pode acontecer. Aí, realmente, quando você não coloca o melhor batedor, você tá dando uma chance bem maior para o adversário. Mas, enfim, essa é uma outra história. As cobranças do Flamengo foram incríveis, hein, André? Incríveis. Isso é, assim, impressionante. Ainda mais quando você pensa em jogadores que não tiveram grandes atuações, que é a nossa crítica aqui, o nosso... Cara, você, depois de um jogo que você não foi bem, por exemplo, o Léo Pereira, ele teve dificuldades durante o jogo, tomou um cartão cedo, jogou o jogo inteiro pendurado, sofreu muito com o Carrilho, um jogo ruim do Léo Pereira. Aí vai pra disputa de pênaltis, no momento de pressão ele mete a bola no trinco. Isso é um mérito. Teve um controle emocional do Flamengo de, cara, o ambiente no estádio era uma loucura na hora que vai pros pênaltis, André. Sim. Câmera ia, era todo mundo chorando. E é um choro de alegria pelo bom jogo, mas de tensão do torcedor. E você ia pra torcida do Flamengo, era a mesma coisa. Parecia um ambiente muito carregado. Não era fácil, cara. E os caras meteram todas no cantinho, no trinco. O Muslera acertou o canto de 3 e não conseguiu pegar, cara. Não conseguiu pegar. Teve aí um grande mérito do Flamengo. Tá aí, nação, verdade, hein? Na hora que Léo Pereira foi pra bola, muita gente ali ficou meio que na dúvida, né? Como é que vai ser esse pênalti? Ficou, na verdade, com medo. Na hora que Léo Pereira foi pra bola ali, mas eu tava confiante nas penalidades do Flamengo. Apesar de ser um momento tenso ali para os torcedores, eu tava bastante confiante nas batidas, né? Todos bateram muito bem os pênaltis, né? E o Flamengo passou para mais uma semifinal de Libertadores. Nação, não foi realmente uma partida boa do Flamengo. Muitos jogadores abaixo daquilo que os torcedores esperam deles, né? Por exemplo, o Jorginho, mas o Jorginho estava voltando ali de contusão. O Jorginho estava com uma boa saída de bola, se apresentando para o jogo, mas cometeu sim alguns erros de
de passe, que não é o normal dele, porém não se escondia do jogo, né, nação? É um jogador fundamental para o Flamengo. O Arrascaeta, cara, pô, nosso 10, nosso craque, vem bem na temporada, só que chega em um jogo desse, o Arrascaeta não pode jogar tão abaixo como ele jogou nessa partida aí contra a equipe do Estudiantes. É nessas horas que aparece, cara, os casca-grossa, aparece os jogadores de nome, os jogadores de peso de uma equipe. E a Arrascaeta é um desses jogadores, cara. Ele não pode ter uma queda tão brusca da maneira que ele teve nessa partida. Pedro também muito abaixo, parecia uma parede, cara. A bola batia e voltava. O jogador do porte de Pedro, um jogador alto, um porte físico, um jogador habilidoso, ele não pode perder tantas bolas como ele estava perdendo na partida. E tudo aquilo que é treinado, tudo aquilo que é conversado, quando chega dentro de campo, depende dos jogadores, cara. Não depende só do treinador. E o Flamengo estava muito abaixo, cara. Cara, que partida ruim do nosso Flamengo. Por muito poucos não ficamos de fora aí de mais uma Libertadores. Aparentemente fácil, né? Para pelo menos chegar até a final. Deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral, tamo junto. E saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.